Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Betina da Epimax. A gente está começando mais um MaxCast. Para quem está nos ouvindo no Spotify ou no YouTube, esse é o podcast da Epimax que traz aí grandes nomes do mercado digital para inspirar, para ensinar e para que vocês recebam aí muito conteúdo. Então, hoje eu tô aqui com o Arthur. Prazer, pessoal. Super obrigada aí por ter aceitado o convite. O Arthur já vendeu aí com 10 anos água, água no estádio de futebol Estádio e shows. Nasceu na Espanha, não falava português, tem uma trajetória aí muito legal, conseguiu bolsa na escola para estudar aí numa das melhores escolas de São Paulo. E conheceu o sócio dele, o Alberto, que também tem um podcast aqui gravado na escola. Então, conta aí pra gente como que foi essa trajetória. Então, em primeiro lugar, aí agradecer você aí, Betina, e toda a equipe da Epimax pelo convite, né? Muito simpáticos. Conhecemos aí Porto Alegre pela primeira vez, né? Gostamos demais aí. Tomaram um chimarrão. Tomamos chimarrão, né? Surpreendentemente, gostamos demais também, né? Eu fiquei surpresa quando vocês falaram que gostaram de chimarrão, porque todo mundo fala, tomei chimarrão, não consegui tomar muito. E eles compraram, inclusive, o kit de chimarrão, então eles gostaram mesmo. Não, até falei com o Alberto que a gente vai abolir o Red Bull lá no escritório e a partir de agora só chimarrão. Boa, boa. Bom, a minha trajetória, ela começou há muito tempo atrás, né? Eu sempre tive essa necessidade de ajudar a minha família a trabalhar, né? Então, meu pai, ele acabou indo para a Europa como imigrante. Ele trabalhava aqui no Brasil, era funcionário público, e foi para lá, eu acabei nascendo lá, e quando eu tinha 9 anos, eu cheguei aqui no Brasil. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não falava português. Aí vocês imaginam, né? Chegar numa escola pública ali, sem falar o idioma, sem conhecer ninguém, eu cheguei no meio do ano. Né? Então, foi um processo bem, assim, difícil. E quando eu tive a oportunidade, acabei conseguindo uma bolsa em um colégio muito bacana, lá em São Paulo, muito bom. Conta como que foi que tu conseguiu a bolsa, que é genial. Essa história da bolsa, ela é engraçada, né? Às vezes, não sei se é coincidência, não sei se é religião, enfim, cada um tem um motivo para explicar como as coisas acontecem na vida, né? Mas eu sempre usei óculos, né? Eu sempre tive, desde pequenininho, tampão, enfim, várias e várias coisas. E eu acabei indo numa consulta no médico, só que um dia antes, pelo colégio, teve um passeio para conhecer a Bolsa de Valores. Para quem é de São Paulo, fica lá no centro. E aí eu não sabia de nada, né? Mas ouvi o pessoal falando, via lá o pregão, o pessoal comprando, vendendo ação, explicaram o que era uma ação. E aí eu fui para esse médico no dia seguinte e ele estava com um jornal aberto na parte de economia. E aí eu vi lá as movimentações, eu falei, olha, subiu tantos pontos, né? Eu tava vendo isso aí e tal. Aí ele ficou surpreso, né? Pô, uma criança de 9 anos falando quantos pontos subiu a bolsa. E assim, era uma coisa completamente fora nesse sentido. E eu tive muita sorte, porque eu só sabia disso porque eu tinha ido um dia antes, né? E aí ele achou que eu era diferente e ele fez uma cartinha e falou, olha, Arthur, vai nesse colégio aqui, fala que você passou comigo e eu quero que você estude lá. E ele tinha estudado lá, toda a família dele, e ele era muito próximo dos donos do colégio. E aí eu consegui essa bolsa para estudar nessa escola, e ali eu tive assim, um caminho muito grande de educação, né? Foi lá um lugar onde eu aprendi muito, e foi também ali onde eu vi eu vi outra vida, né? Porque lá era um dos melhores colégios de São Paulo, então todo mundo ali tinha muito boas condições, né? Tanto de passeio, viagem, e eu não tinha isso na minha família. Então, ali eu vi que era importante, eu tinha que arrumar alguma forma de poder trabalhar para poder não só auxiliar minha família também, mas eu queria ter acesso ao que eles tinham, né? E quando você é criança, acaba sendo muito mais sensível a esse tipo de coisa do que quando você é adulto, né? Então, ali eu falei, não, realmente eu tenho que começar a juntar dinheiro, e ali eu vendia água, em estádio, principalmente em manifestação, né? Manifestação que dava mais ali na Paulista, né? Que dava mais dinheiro, era mais rentável vender Era mais rentável, Na verdade, o que sempre foi mais rentável é cerveja, né? Cerveja era rentável, só que eu tinha que vender escondido ali, né? Porque, o menor de idade tá vendendo cerveja, né? E ali eu comecei a juntar o primeiro dinheirinho, fazendo esse tipo de coisa. Aí depois eu aprendi a fazer programação em HTML. Chegou uma época que Blogspot era muito famoso, né? Todo mundo queria ter um blog ali naquela época de Tumblr, Orkut. E aí eu vendia esses sitezinhos prontos para as pessoas. E eu fui fazendo essa trajetória de bico, vendendo ali, festa, ingresso, enfim, várias e várias coisas, até eu atingir 14 anos, que com 14 anos você pode ter o registro em carteira, né?
E aí eu entrei para um telemarketing, onde eu cobrava a dívida de cartão de crédito. Então foi lá que eu dei o grande salto, assim, né? E foi muito bom porque eu tinha alguns diferenciais que as pessoas ali não tinham, né? Por eu ter nascido na Espanha, eu falava espanhol. E era um cartão de crédito sem limite que eu cobrava, era American Express. Então tinha muitos clientes internacionais e todas as contas passavam para mim, né? Pra tu com 14 anos cobrar esses 14 anos, clientes. E aí eu falava também inglês, né? Então eu conseguia cobrar as dívidas em inglês quando caía lá. Sempre eu era o gringo, né? Eles chamavam de o gringo ali para atender o pessoal. E lá eu me desenvolvi muito, foi muito bom. Apesar de ser muito duro, né? Lá eu chegava a trabalhar 14 horas por dia, assim, no telefone, e é um clima pesado, né? 5.000 pessoas ali no mesmo escritório, só as divisõezinhas ali, cobrando dívida, principalmente, né? Imagina. Você tem que fazer uma pessoa pagar uma dívida no cartão de crédito, né? Tem que convencer a pessoa a pagar uma dívida no cartão de crédito que ela simplesmente não tem a menor pretensão de pagar. Exatamente, né? E, pô, os juros no Brasil são muito altos, então você tem que se colocar no lugar da empresa que você trabalha, né? Mas, ao mesmo tempo, entender a necessidade daquele cliente para conseguir ajustar. E ali eu tinha R$2 de vale-refeição por dia, né? Eu lembro que, assim, eu escolhia comer o salgado ou eu tomava o refrigerante, né? Vou escolher comer o salgado, pelo menos eu tenho uma água de graça. E 5 minutos de pausa banheiro cronometrado no dia, né? Então eu falei, não, aqui é muito bom, eu pude aprender a vender, a me desenvolver, mas não é isso que eu quero para minha vida, né? Não é isso que eu quero seguir carreira ali. Você vê que, né, você fica preso naquela situação e naquela vida para sempre. E aí eu fiquei lá até entrar na faculdade. Então, eu entrei numa faculdade que era em horário integral, e por ser em horário integral, eu não podia mais trabalhar registrado em nenhum outro lugar. E nessa faculdade tu ganhou bolsa também, né? Ganhei bolsa, isso. Eu tinha bolsa nessa faculdade. E para eu conseguir ter dinheiro, eu teria que empreender, né? Porque ninguém ia me contratar, porque eu tinha aula de manhã e à tarde. Então, eu tinha que encaixar alguma forma de fazer dinheiro durante esse período. E aí, a solução que eu encontrei na época foi ser corretor de imóveis, né? Então, 40% dos alunos que estavam nessa faculdade, eles não vinham de São Paulo. A faculdade era em São Paulo, mas eles vinham do interior, por exemplo, ou de outros estados, né? Então, na época de matrículas, eu fiz uma barraquinha, assim, e eu comecei a alugar e vender apartamento. Então, para eu conseguir ter os apartamentos, né, que eu fiz? Eu batia de porta em porta nos prédios, buscava o zelador ou o porteiro, e eu falava, olha, eu estudo aqui na faculdade, eu estou precisando arrumar apartamento para mostrar. Aí eles, olha, não tem. Ah, não tem. Eu falei, pô, essa estratégia não está funcionando. Aí eu pensei, voltei lá nos mesmos prédios e falei, olha, a cada apartamento que você me indicar, me dê o telefone do dono para eu ir lá tirar as fotos, eu te dou R$20. Aí Pronto. Agora tinha apartamento, tinha bastante apartamentos nesse prédio. E aí nisso, em uma semana, eu tinha 150 imóveis para trabalhar, né? Aí quando chegou a época de matrícula, eu estava dentro da faculdade, os pais vinham matricular os filhos, eu falava, olha, de que cidade você é? Você é de São Paulo? Eu falava, eu também, o que você precisar, pode contar comigo, porque o pai tem sempre aquela preocupação, né? Principalmente aqueles que vêm de outro estado. Aí quando ele falava que era, sei lá, do Rio de Janeiro, Santa Catarina, eu perguntava, então, mas seu filho, sua filha já tem apartamento? Ah, não, a gente está procurando, olha, eu trabalho com isso e tal, posso mostrar aqui as opções que eu tenho. E aí foi um sucesso muito grande, porque não tinha ninguém, eu estava sozinho fazendo isso, como aluno, né? Caramba. E com isso, eu juntei o dinheiro e aí eu fui para a Europa. E que faculdade que era? É o INSPER. Não sei se o pessoal conhece aí de administração, eu fiz administração, né? E aí eu fui para Europa. Então, e aí juntou um dinheiro com o aluguel dos apartamentos, saiu do emprego lá, CLT. Saí. Se tornou corretor, ganhou um dinheiro com o aluguel dos apartamentos e aí fez um mochilão para a Europa. Isso, o mochilão foi na época do telemarketing. Lá, depois dos imóveis, foi para estudar e morar mesmo lá. Caramba. Né? Foi para morar. E aí lá, eu fui para a Bélgica. E assim, é um país que muito frio, né? Eu fui na época 2018 eu fui para a Bélgica. E lá os idiomas oficiais são francês, holandês e alemão, né? Nada que eu não falava, né? E eu fui para uma cidadezinha que tinha 100.000 habitantes, no máximo, assim, estourando, só que era gente do mundo inteiro. E de brasileiros eu era um dos únicos ali. Então foi legal porque eu pude desenvolver meu inglês e fazer amigos, assim, de todo lugar do mundo.
né? E realmente sair da sua zona de conforto. Quantos anos tu tinha quando foi morar Eu tinha 2018, tinha 23, 19. 19 anos. Juntou o teu próprio dinheiro e foi Juntei e fui para lá. E isso é uma dica que eu assim dou para todo mundo, é sair de onde você está. Então, você está numa cidade, muita gente só frequenta aquele bairro, então estuda naquele bairro, trabalha naquele bairro. De você ir para um bairro diferente dentro da sua cidade, você já vai ver muita coisa diferente, né? E aí você pode ter ideias de negócio, você pode vivenciar outras experiências, ver outro tipo de pessoa, e isso acaba te agregando muito e te ajuda aí no decorrer da vida, né? Só de estado, né? Então, pô, a gente saiu de São Paulo e veio para Porto Alegre, que agora parece outra realidade, né? É verdade, já te dá outro ar, assim, né? E tu consegue ver outras realidades, eu acho que é isso, né? Sim. Muito do que foi provocado quando tu foi lá pra escola particular, depois escola pública, foi tu ver outra realidade e querer mudar a tua própria realidade também, né? Exatamente. Você vê um mundo que você não tem ideia que existe, né? E aí, isso pode te motivar e você pode aprender muito com as outras pessoas e elas também podem aprender com você, porque a realidade que você tem é completamente diferente da delas, né? Com certeza. E aí eu fui para a Bélgica e lá eu vi o dropshipping, né? Lojas online sem estoque acontecendo, porque a Europa e a América são países mais desenvolvidos, né? Então tudo acaba acontecendo lá primeiro. E aí eu vi, e lá era muito difícil trabalhar, porque você tem que ter documento, né? É complicado você conseguir essas permissões. Então eu falei, pô, eu tô vendo aqui, eu não posso mais fazer os imóveis, né? Porque eu tô na Bélgica. E eu quero ainda ter um dinheirinho. Então eu comecei a estudar o dropshipping lá e eu comecei naquele período, onde eu morava na Bélgica e fazia dropshipping aqui pro Brasil. Pro Brasil. E tu descobriu o dropshipping, já estava acontecendo na Bélgica, ali na Europa, ou tu viu no Brasil mesmo acontecendo? Não, eu vi primeiro lá. Aqui no Brasil já existia, mas não era algo tão popular, tão conhecido, né? E lá já era, porque os americanos, eles faziam anúncio para a Europa em inglês, falando de dropshipping, porque na Europa muita gente fala inglês, né? Então eles nem se preocupam em fazer aquela tradução local, né? E aí eu caí num anúncio de um americano voltado para a Bélgica, né? Falando sobre dropshipping. Aí eu comecei a estudar e montei a minha primeira loja, né? Porque tu mandou o teu amigo na época, o Alberto, que também hoje é teu sócio, curtir a página lá da tua primeira página de vendas. Isso, exatamente. Então, para quem conhece um pouco do mercado, você faz a sua loja, você tem que criar uma página no Facebook, né? E aí, eu falei, eu tenho que trazer mais credibilidade para aquela página. Então, vou fazer com que meus amigos curtam a página e sigam a página. E aí, o Alberto, né, o Alberto, eu conheço ele desde que eu tenho 10 anos de idade, assim, é um grande amigo, um irmão, assim, sempre me ajudou desde o início em tudo aquilo que eu fiz desde a época de escola. E ele curtiu. Aí ele curtiu e falou, essa loja é sua? Eu falei, não, é minha essa loja aqui. Tá ali, o que é isso? Eu falei, é dropshipping. Ele já tinha visto vídeos no YouTube sobre o tema, né, que era drop. Aí ele veio com a ideia da gente fazer uma loja em conjunto, né? Ele já tinha uma ideia de nicho, já tinha uma ideia de produto. E aí a gente se juntou, né? Isso aí há 3 anos e meio atrás. E desde esse período até agora, a gente sempre trabalhou junto na loja. Caramba! Né? Para quem não viu ainda o vídeo do Alberto, eles já faturaram mais de 16 milhões aí nessa loja. Então, saíram do zero mesmo, né? E se ajudaram e foram crescendo. Me conta um pouco dessa trajetória, assim. Tava morando na Bélgica, sei que tu também visitou outros países. Depois, o que isso foi te agregando aí para a construção da loja e do negócio, né? Uhum. Então, enquanto eu morei na Bélgica, a grande vantagem é que todo país na Europa é perto um do outro, né? Às vezes, em 1 hora de carro, você está em outro país, 2 horas de carro ali. Então, eu sempre tive essa vontade de conhecer o máximo possível de países para aprender e ver o que está acontecendo ali para poder aplicar quando eu voltasse, né, para o Brasil. Porque eu tinha eu sabia que era por um período de tempo que eu ia ficar ali, eu não poderia ficar até por questões de documentos. E quando eu voltasse, eu queria ver conceitos e ideias. Então, eu rodei vários e vários países lá, né? Alguns países até que não são reconhecidos, né? Ele foi o 6º brasileiro a visitar um país chamado Transnistria. Transnistria é um país ali entre a Ucrânia e a Rússia. Um país comunista. Comunista ainda, então tem o símbolo da foice, né? Enfim, é bem assim diferente. E lá eu aprendi, né? Eu viajando entre cada país, eu vi o que funcionava, vi o que não funcionava, entendi a mentalidade de consumo de cada lugar e eu falei, bom, dá para aplicar muita coisa aqui no Brasil que ainda não está acontecendo nessa questão do online, do digital, né? Então, quando eu voltei para o Brasil,
eu já tinha bem claro que eu ia focar no drop, e aí o Alberto me chamou, né? E aí a gente começou a fazer tudo junto. Que bacana. E aí, quando tu veio para o Brasil, quanto tempo depois tu foi para a China e visitar os fornecedores Então... e aplicar esse conceito, né? Que eu acho que foi muito do que tu viu lá também, que foi essa questão de branding, de criação de uma marca. Porque vocês vieram inovando isso, né? 3 anos e meio atrás, pouca gente falava de branding para dropshipping. A gente foi no final do nosso primeiro ano de operação. Então, o que a gente fez? É até uma dica boa que deu certo, né? Quando a gente vendia os produtos, a gente sempre fazia um questionamento para os clientes. Então, quando o cliente recebia, aí você consegue ver pelo código de rastreio, né, entregue, a gente ligava para os clientes. Olha, Maria, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Arthur, da loja tal. Você recebeu o seu produto? Ah, recebi. Qual que é o seu feedback? Tem alguma coisa que a gente possa melhorar? E muitas vezes aí ele já falava, olha, eu falta tal coisa. A gente tem esse produto aqui no site. Não tinha, mas a gente ia lá, corria cadastrava, né? Vou te mandar o link aqui. Vou te mandar o link aqui. Porque essa é, inclusive, uma das grandes vantagens do drop, né? Você pode vender qualquer produto sem estoque. Então, você pode ter milhões e milhões ali de produtos, você só vai gastar para comprar aquele produto depois que você vendeu. Então, a gente percebeu que um grande diferencial foi sempre ouvir o nosso cliente, ir atrás, coletar feedback. Então, quando a gente entendia a dor do cliente, a gente conseguia satisfazer melhor aquela necessidade. E aí, tendo essa mesma visão de pensamento, a gente pensou, mas e o fornecedor, né? É importante a gente entender o lado do fornecedor, o que ele precisa, como ele funciona, para que a gente consiga aprimorar a nossa operação, né? E aí surgiu a oportunidade de ir para a China no final do ano. Então, eu lembro que lá na China eles não têm WhatsApp, né? É o WeChat, que é um aplicativo único lá da China. Eu sempre falava com o fornecedor por lá, para combinar pedido e tal. E aí eu falei, olha, eu gostaria de te conhecer pessoalmente. Aí ele, sério? É verdade mesmo? Eu falei, não, sim, eu gostaria. E para ir para a China é um processo bem burocrático, tem que ter uma carta da empresa para mandar para o consulado. Corri com a documentação, saiu a tempo. E aí, em dezembro, eu fui para a China conhecer os nossos fornecedores. Os nossos fornecedores. Caramba. E aí é aquele mundo, né, completamente diferente. Eu cresci em São Paulo a maior parte da minha vida. Eu já achava São Paulo gigante, né? Com 11 milhões de pessoas. Aí você vai para a China, tem cidade com 300 milhões, né? Prédios de 80 andares e assim, né? Aí tu vê que tava vendo uma bolha que, na verdade, o mundo é muito mais do que aquilo. E tem várias, assim, histórias curiosas, né? Eu cheguei a estudar um pouquinho antes de ir, né? Para entender como é que era o costume, os hábitos. E uma coisa que é muito feio se você fizer é recusar a comida que eles te oferecem, né? E aí, só que o fornecedor ele sempre quer te impressionar, né? Porque você é o cliente dele, né? Então eles sempre tratam muito bem. E aí ele me levou para um restaurante e lá eles têm esse conceito de, para impressionar, levar você para comer carne exótica ou coisas exóticas porque é mais caro, né? E aí ele me levou nesse lugar assim, aí era como se fosse uma lesma viva, né? Aí eu falei, nossa, e agora? Eu não posso recusar, que vai ficar... Porque vai ficar chato. Vai ficar feio, né? Eu nem sei como comer isso aqui, né? E eles não falam inglês, né? E eu também não falava chinês, então é muito difícil essa comunicação. Eu falei, bom, deixa eu esperar, deixa eu ver como é que eles estão comendo isso aqui para eu ver como eu vou comer também, né? Aí você coloca na boca e você não sabe se você vai matar, né? Ou se você deixa vivo e vai que ele volta, Meu Deus, sim, eu imaginei a cena aqui. Eu senti. Então, lá foi um lugar que eu realmente saí da zona de conforto, mas, ao mesmo tempo, me trouxe muitas vantagens, porque ninguém no Brasil, né, costuma ir para a China do mercado de dropshipping. Então, lá, quando eu fui, acabou agregando muito para a nossa operação e nos auxiliou demais em termos de preço, em termos de embalagem customizada, e a gente entendeu realmente qual que é a função das empresas chinesas. Eles não estão muito preocupados em vender, eles não sabem muito fazer o marketing. Eles se focam sempre na produção no menor custo possível. Então, eles nos veem como aliados, a gente consegue vê-los como aliados também, né? Legal. E aí, vocês viram que, encontrando esses fornecedores, vocês tinham essa oportunidade de alinhar eles ao negócio de vocês, porque o chinês, no final, ele vai fazer aquilo que tu pedir, né? Então, se quiser um produto com o menor custo possível, com uma qualidade ruim, ele vai entregar. Mas vocês foram lá e pediram um produto com uma qualidade superior, né? Com embalagem superior, assim, e eles... Essa relação que tu criou ali com aquele fornecedor nesse momento, assim, do que ela te agregou ao longo desse tempo? Nossa, agregou muito, porque primeiro, para eles entenderem como é que é a dinâmica do Brasil, né?
porque eles não estão habituados com isso. Lá, por exemplo, não existe outro lugar para você comprar sem ser o 1688 e o Taobao, que é como se fosse o Mercado Livre deles ali. Então, eles não têm esse conceito de ter lojas individuais. Então, primeiro você explicar para ele como funciona, o que é dropshipping, como o brasileiro pensa, né? Rede social, que Instagram é muito importante, por exemplo, que o YouTube é muito importante para a decisão de compra. Ele passa a entender isso e aí ele começa a ajustar e flexibilizar as coisas para você. Então, por exemplo, para ele, o custo adicional de fazer um cartãozinho ou de colocar o nome da sua loja no produto é ridiculamente baixo, às vezes até inexistente. Mas você explicando para ele essa importância e como isso te ajuda a vender mais, e naturalmente você vendendo mais, ele vai ganhar mais que você compra dele, mais, né? Acaba sendo uma relação mútua de benefício para todo mundo, né? Então, esse foi um ponto assim muito relevante que nos ajudou ter ido lá para a China. Caramba, que massa. E me conta um pouco dessa trajetória aí de escala, né? O que tu pode dar de dica para a galera que tá começando uma loja ou que já tem uma loja, como escalar, como chegar, né, nesse resultado e alguns insights que tu teve aí ao longo desse período. Eu acho que antes de você pensar numa grande escala, né? E assim, é o que a grande maioria vende, né? Milhões e milhões. Por acabar soando ali mais impressionante, mas você tem que sempre que focar na primeira venda, no primeiro resultado, porque é isso que vai te motivar a continuar. Então, na academia, por que as pessoas começam e param muito cedo? Porque demora para você ter resultado, né? Então, quanto mais rápido você tiver o resultado de ter a primeira venda, mais rápido você vai querer se dedicar mais horas de estudo, mais horas de aplicação para que a sua loja cresça. Então, foque sempre em ter a sua primeira venda o mais rápido possível, né? Esse é o primeiro ponto para quem está começando. O segundo ponto é em relação a recursos, capital. Muita gente acha que você precisa de rios de dinheiro para você começar, né? E a gente começou, inclusive, sem gastar com tráfego. Qual foi a nossa principal estratégia no início? Era o Facebook Marketplace. Caramba. Então, a gente pegou o produto, colocou ali no Facebook Marketplace, que é um marketplace gratuito, né? Onde você não paga nada para mostrar o seu produto. E aí, a gente recebia várias mensagens. Olá, esse produto ainda está disponível? E aí, a gente ia convertendo o cliente um a um ali. A gente fez até as primeiras vendas sem ter loja. Caramba! Né? Só pelo Facebook Marketplace. E explicava que comprava e depois enviava, todo o processo normal. Então, não espere você ter muito dinheiro, não deixe essa objeção não te permitir começar, né? Então, foque na primeira venda e invista, né, o seu tempo, mesmo que você não tenha recursos, para você conseguir ter esse primeiro resultado e sempre reinvestindo o dinheiro. Esse é um ponto também muito importante. Muita gente ali pega os primeiros R$1.000, por exemplo, vou gastar tudo aqui agora, né? Como se fosse uma renda adicional, sem pensar no reinvestimento para que a sua empresa saia dos primeiros 1.000, para depois 5.000, 10.000, 100.000 e 1 milhão de faturamento. Né? Então, isso para o iniciante. Agora, para você que já está faturando, aí, já usa a Pimex, por exemplo, né? O que é importante? Você delegar a sua equipe. Então, você naturalmente tem um número de horas que você consegue produzir e trabalhar. Então, quanto mais você faturar, para que você não perca essa qualidade, né, você foque em trazer pessoas para agregar na sua loja, né? Então, no suporte, principalmente o suporte, que é o primeiro canal de contato, né, que o cliente vai ter com o seu site, e depois as funções mais complementares, como criativos, tráfego e assim por diante. E hoje vocês conseguem terceirizar tráfego? Tranquilo. A gente tem a nossa estrutura interna, né, de colaboradores que fazem o nosso tráfego, né? Mas no início é sempre importante você saber tudo, né? Um pouquinho de tudo. Porque até para você acompanhar, para saber se o trabalho está sendo feito de uma forma correta ou não. Né? Boa. E aí, me conta um pouco, assim, para quem tá com aquela mentalidade lá de quando estava vendendo água no estádio, qual é a mentalidade para virar o jogo, assim, né? Que eu acho que isso teve muito... as coisas foram acontecendo, eu acho que tem aí uma pitada de sorte de... enfim, de coisas que acontecem no caminho que vão nos ajudando, mas conta um pouco, assim, de como é que essa mentalidade para mudar de vida, né? Para realmente querer mais, assim. Eu acho que essa questão, eu sempre tive essa vontade de ter mais, né? Só que eu entendia o conceito de escala. Então, assim, por mais que vamos supor que eu fosse o melhor vendedor de água do Brasil, eu tinha um número X de horas que eu ia conseguir atingir e ia ter um teto de faturamento ali. Eu não ia conseguir crescer mais do que aquilo ali, né? Então,
com a internet, ela possibilita você vender para qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar onde você esteja, e você vai alcançar muito mais pessoas, né? Mas foi uma construção, obviamente. Então, comecei ali na água, ali eu entendi a necessidade de você ouvir o cliente, de você saber oferecer o que ele precisa, entender a dor dele, né? Essa questão de produto complementar, né? Que muita gente fala de order bump, upsell, isso eu aprendi ali na prática. Então, eu vendia uma cerveja para o pai, eu tinha que ter um suco, uma água, uma Coca-Cola para oferecer para o filho, por exemplo, né? Então, você acaba sempre trazendo essas estratégias e você aplica depois em qualquer negócio da sua vida. O que me ajudou muito também foi sempre acompanhar, né, pessoas, porque hoje com a internet você consegue ver conteúdo de muita gente, pessoas que já estavam fazendo ali grandes negócios, procurar andar com pessoas que também têm essa orientação, né, que querem empreender ou querem crescer na vida e se desenvolver, porque quem está ao seu redor vai acabar influenciando muito nas suas atitudes, nas suas ações, né? Então, o Alberto, por exemplo, era um cara que sempre, desde o início, ele queria crescer, queria, né, empreender. Então, naturalmente, ao você andar com pessoas assim, elas vão te motivar a seguir por esse mesmo caminho, né? Então, selecione bem ali quem são as pessoas que estão ao seu lado, de quem você consome aquele conteúdo, e tenha paciência também. Muita gente quer as coisas muito rápido, né? E na internet acabam vendendo como se fosse muito rápido, né? Mas da minha primeira venda até hoje são 12 anos, né? Caramba. Então, é uma construção que vai. Então, procure sempre evoluir dia após dia, né? É isso aí, boa. As coisas não acontecem, né? Não é fácil como podem vender aí, mas com certeza tem como alcançar o sucesso, né? Ninguém é melhor do que ninguém e todo mundo é muito capaz. Então, a questão é a persistência e não desistir aí no meio do caminho, porque tem algumas vezes que dá vontade de desistir, sim. Que tu acha que vai dar tudo errado e que aquilo ali não vai dar certo, mas tem a persistência, que é como o Arthur disse, né? O poder do digital é justamente ser escalável, né? Então, tu consegue estar fazendo vendas enquanto tu tá dormindo, tu consegue ter acesso a ferramentas que estão disponíveis aí, que tu pode usar para escalar a tua própria operação. Então, tudo isso o digital te proporciona. Então, não desiste, que tem muita ferramenta para te ajudar nesse trajeto aí, nessa caminhada. Com certeza. Conta um pouquinho do que tu está vendo de tendências aí para esse mercado digital, que vem evoluindo cada vez mais, né? A gente está vendo. E também do que tu tá vendo aí para o futuro, né? Qual que é o futuro do negócio, qual que é o futuro do Arthur também. Tá. Bom, vamos começar falando do mercado em si, né? O que eu vejo como futuro, né? É um mercado que ele muda muito rápido, né? E cada vez mais eu acho importante você focar em ter uma loja nichada. Para você começar, não. Justamente você poder testar vários produtos. Quando você não tem expertise ali, você não sabe o que vende, né? E o que não vende. Mas, ao você ter uma loja nichada, você consegue se tornar um especialista dentro daquele segmento. Então, você vai comprar, por exemplo, uma chuteira, você pensa na Centauro, você pensa na Decathlon, por exemplo. Você vai comprar um chinelo, você vai pensar na Havaianas. Você pode encontrar uma loja de sapato generalista, mas uma loja nichada dentro daquele segmento vai conseguir vender mais, vai se tornar como se fosse um expert naquele tema e a loja também vai conseguir cobrar mais caro por aquele produto. E se cria uma comunidade em cima disso. Então, quando você vai ter uma loja no dropship ou um e-commerce, o mesmo conceito pode ser aplicado. Hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas deixam de comprar nesses marketplaces, nessas lojas mais generalistas, e elas acabam procurando alguém especialista naquele assunto. E aí é a grande vantagem de você ser pequeno, né? Começar pequeno. Porque o grande, por ele ter uma estrutura muito grande, ele não vai conseguir dar uma atenção para aquele cliente no nível de detalhe que ele precisa. Então, ele vai conseguir atingir mais gente, mas sempre vai ter gente que vai ser mal atendida. E aí você, como pequeno, com uma loja nichada, por exemplo, você pode dar aquele a mais para o cliente. Ouvi-lo, ligar, entrar em contato com cada um, e aí você vai crescendo em cima disso, né? Então, para quem está começando, eu acho que vocês sempre têm que ter essa tendência de... Começou numa loja genérica, beleza, mas tente construir algo que você consiga se tornar um especialista, porque você se coloca num diferencial muito grande em relação à concorrência e você cria aí uma marca de valor, né? Uma loja de valor. E a experiência do cliente também, né? Acho que isso vem muito forte agora no e-commerce. A gente vê muito essa mudança, né? Que a experiência do cliente conta muito. Ele quer ter a mesma experiência que ele teria se ele tivesse indo na loja física, mas ele quer comprar do conforto da casa dele e ter essa experiência o mais real possível, né?
com mais nível de detalhes, que é o atendimento, que é enviar o cartão, que é enviar a caixinha ali com o nome da marca, que é dar um atendimento como se fosse como se ele tivesse tendo acesso a um vendedor da loja, mas ele está em casa. Então, ter essa experiência do mundo físico no mundo digital, com certeza, acho que é, né, uma coisa que traz essa tendência para o e-commerce que a gente está vendo, que é os e-commerce que dão certo, né? Que fazem essa construção e que realmente se importam com a experiência do cliente no longo prazo. Com certeza, né? Acho que muitas avós falam isso, né? O barato sai caro, né? E muita gente que está começando, até que tem uma loja já com faturamento legal, busca sempre economizar ao máximo. Então, às vezes vou trocar o meu frete aqui para gastar R$2 a menos. Só que esses R$2 a menos que você economiza no frete faz com que o pedido demore 10, 15 dias a mais para chegar na casa do cliente. Então, é sempre importante você colocar na ponta do lápis e entender, ok, vale a pena reduzir o custo? Pode ser que sim, mas até que ponto prejudica a experiência do cliente vai fazer com que ele não compre mais uma segunda, uma terceira, uma quarta compra. Então, ao você ter um negócio, acho que é sempre importante você focar ali no atendimento e você focar na experiência do cliente, e como se ele fosse o seu amigo, né? É isso que faz, por exemplo, aquela padariazinha pequena, aquela mercearia do bairro, ter uma conexão emocional muito maior e vai fazer com que o cliente, ao invés de ele comprar no mercado grande, onde ele vai ter mais coisas, uma padaria grande, onde ele vai ter uma variedade maior, vá ir naquela padariazinha pequenininha do bairro, porque a Dona Maria conhece ele, sabe como ele gosta do café, vai se preocupar ali. Então, faça esse mesmo conceito na sua loja. Boa, boa. E qual que é o futuro do negócio de vocês? O que vocês estão vendo aí para os próximos anos? Da loja, você diz? A gente vê que esse caminho que eu coloquei é o caminho que a gente pretende seguir, já sempre segue desde o início, né? Então, expandir esse mesmo conceito cada vez mais, melhorar a experiência do cliente, procurar sempre reduzir o tempo de entrega, que é uma coisa que agora, com os marketplaces chegando forte aí com logística, é uma coisa que, felizmente, né, tende a melhorar bastante. Então, por exemplo, em São Paulo, tem empresas que você compra e entregam no mesmo dia. Então, o cliente ele vai querer ter esse tipo de tempo de entrega. O padrão também, de consumo prazo. vai mudando, né? Então, o cliente vai se acostumando com aquilo ali, ele já espera que todas as lojas que ele comprar vão entregar no mesmo dia, né? Exatamente. Então, sempre se atualizar e ouvir o cliente. Assim, o cliente, na verdade, é quem sempre vai ditar o mercado, né? Não adianta a gente querer ir contra o cliente. Então, sempre escute o que ele precisa, o que ele te demanda e vá ajustando a sua empresa conforme é isso, a sua loja, né? E aí, agora, pergunta vida mais pessoal, assim, né? Uhum. O que é uma realização aí de um sonho pra ti? Como tu te vê daqui 5 anos? O que é o futuro pra ti, assim? Tá. É uma pergunta difícil, né? Profunda, hein, então, gente? Eu acho que, assim, em termos profissionais, né? A gente vê a questão dos cursos como algo que a gente quer crescer e aprimorar, né? Então, hoje a gente tem um curso aí a um preço muito acessível, né? R$ 9,90, que a gente quer trazer mais pessoas para esse mercado digital. Então, é um pilar importante que a gente vê essa questão de transmitir o conhecimento que a gente adquiriu ao longo desses anos, né? Porque, essencialmente, o conteúdo, o conhecimento que você adquire tem que ser compartilhado, porque você vai morrer e o ideal é que você transmita isso para que outras pessoas possam aprender. E assim como eu pude ter essa oportunidade no início quando eu estava começando, quando as pessoas me ajudaram, né? Então, a gente quer fortalecer esse pilar. Em relação à loja, né, a gente quer crescer cada vez mais, se tornar uma autoridade né, dentro de um contexto nacional, estudar até a possibilidade, vamos montar uma loja física em cima da marca que a gente construiu no online, né? Essas aí são as principais ambições e motivações que a gente tem aí para os próximos 5 anos. Que legal, né? Conseguir fazer outras pessoas mudarem de vida assim como vocês. Né? Talvez, se tu não tivesse lá na Bélgica, visse aí algo sobre dropshipping, um americano lá falando, talvez tu nunca saberia, né? Então, exatamente. Basta um vídeo pra gente olhar e aquilo ali captar a tua atenção e tu conseguir trabalhar em cima daquilo e te dedicar a partir de um insight que tu teve, de algo que tu aprendeu. Então, acho que é muito legal vocês vindo para esse, né, mercado da educação também, para proporcionar para outras pessoas, né, também que querem ter acesso a isso, né? Então, aí a R$ 9,90 também é algo, assim, super irrelevante. Quem não consegue ir lá, faz uma venda de uma água, 2 águas no sinal, comprou o curso, deu, já consegue pagar, né? E mostrar para as pessoas, porque assim, antigamente, né, por exemplo, os meus avós, né, meu avô veio de uma cidade de 100 habitantes, em Minas, chamava Val. Meu Deus! Era a igreja e umas casas, era isso, né? E para ele ter uma condição de vida melhor,
ele tinha que sair e ir para uma grande capital. Então, por exemplo, São Paulo, ou Belo Horizonte, enfim. Hoje em dia, com a internet, você pode literalmente trabalhar de qualquer lugar, sem você ter aquele desprendimento de largar a sua terra, largar a sua família, né? Só que muita gente não sabe que isso é possível, que existe esse mercado, que existe esse modelo de negócio que te permite fazer isso. Então, ao você transmitir esse conhecimento, você dá margem para que uma pessoa lá do extremo interior possa identificar isso e que ela literalmente só precisa de um computador e internet para começar a trabalhar e ganhar o seu dinheiro online, né? E muita vontade e persistência. E muita vontade e persistência, com certeza. É isso aí. Boa. Arthur, obrigada de novo por ter topado. O Arthur veio de São Paulo para o nosso podcast. É um super parceiro aí. Parabéns pela tua trajetória, é realmente admirável. Espero que tu inspire tantas pessoas aí que estão nos olhando, como tu tem inspirado as pessoas do mercado e me inspirado também. Então, obrigada por ter topado. Galera, nos vemos no próximo MaxCast. É isso aí. Obrigado, beijo. Pessoal. Valeu, tchau, tchau.